Hoje é abril, 1º de abril. O ano, o mês de Nissan, começou dia 30 de março. Às vezes começa dia 19, às vezes 20, às vezes 25 de março e vai até abril, 21 de abril. Na verdade, os meses do ano são 13 meses. Só que um é a transição. É o casco da tartaruga. Você pega o casco da tartaruga, você vai contar, tem 13 rusgas. Uma é a primeira e são divididas em 4 pares. 4 pares, né, mais uma, 13. Né? Então você dá uma olhadinha no casco da tartaruga. O mês de Nissan é o primeiro mês do ano. Eu comemoro o Ano Novo em dezembro. Comemoro o Natal. A gente não precisa fazer uma religião com isso, né? Mas é bom que a gente fique sabendo que Jesus Cristo nasceu no mês de Nissan. Mas eu comemoro em dezembro, não tem problema nenhum. Se alguém quiser comemorar meu aniversário em qualquer parte do ano, o importante é que comemorem, não é verdade? Mas na verdade, Cristo nasceu em março, de março para abril. O período do mês de Nissan, ele varia de vara. Ele vai do dia 19, que é o dia de São José, até o dia 21 de abril, que é o dia do índio. Esse período é muito forte, né? Muito forte. Antes do dia 19, há uma certa abertura de portais, e esses portais vão se abrindo até o dia 21 a 25 de abril. Aquele salmo que diz que abra os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte na guerra e na peleja. Então, estão muitos portais abertos. Estamos em plena lua nova. Hoje é dia 1º de abril, lua nova. Esse negócio que o dia 1º de abril é o dia da é mentira, é o diabo querendo humilhar Jesus. Porque os grandes da terra sabem que Jesus nasceu no mês de Nissan. Quem foi que instituiu o mês de Nissan como o primeiro mês do ano? Deus. O próprio Deus fez isso. Ele disse: este será o primeiro do mês. E nós encontramos aí as pragas do Egito, encontramos a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito, tudo nesse período agora, do mês de Nissan. Entre dia 19, todo mundo sabe que dia 19 é o dia da fertilidade, que é dia de São José. É uma época das mais férteis do ano. E aí essa fertilidade ela dá uma extensão muito grande até o dia 21, 22 de abril. Deus mandou que o mês de abril fosse o primeiro mês. E ainda até hoje permanece o nome abril. Abril de abrir. Né? Porque às vezes o mês de Nissan varia entre abril e março. Porque os meses são de 28 dias. Mas entrou um bocado de filho da Lutes e começaram a alterar. Não, bota esse dia, bota mais 4 dias, em homenagem à Baixa da Égua, em homenagem ao ladrão, em homenagem César Augusta. Aí bota isso, aí complicou o calendário. E o calendário gregoriano entrou um bando de babada, de puxa-saco, xeleléu. E aí, dia de fulano, dia de cicrano, dia 31, dia 30, bissexto, monossexto, trissexto. Então, mas assim, se fosse no calendário antigo mesmo, aquele calendário que o pessoal pré-diluviano seguia, que os Ubaidas seguiam, que os Sumérios seguiam, seriam 13 meses. É a 13 menstruação da mulher. A mulher, ela menstrua entre 28 dias, quando a mulher é regular. Porque tem mulher irregular, tem mulher que menstrua 2 vezes no mês, tem mulher que menstrua de 3 em 3 meses. Mas uma mulher regular, ela menstrua de 28 dias em 28 dias. A lua, que é uma mulher, ela também, o círculo da lua é de 28 dias. Nós estamos na lua nova. Daqui a 28 dias é lua nova de novo, né? Então, a menstruação da mulher segue esse período. A mulher tem o mesmo período da lua. A mulher tem a lua nova, tem a lua cheia, a minguante e a crescente. E tem a lua de prata, tem a lua
de ouro, tem a lua de sangue, né? A menstruação seria na lua minguante, né? A lua crescente, aí depois vem a lua nova, que é o período fértil da mulher, e depois a lua cheia, quando ela chega no auge da fertilidade, né? Então, tudo isso mostra um calendário antiguíssimo, chamado calendário lunar. Os judeus ainda seguem o calendário lunar, mas também alteraram seus calendários. O calendário tudo é alterado, né? Isso mostra que existem alterações, tanto de um lado, tanto no gregoriano, né, como também no calendário judaico. Então ninguém pode falar mal de ninguém, né? Todo mundo está... O sujo não pode falar do mal lavado. Então, para que serve sabermos disso? É que nós entramos num dos períodos mais férteis do ano. E essa fertilidade, ela está aberta para o bem e para o mal. Pesadelos, fumaça da quaresma, aparece a fumaça da quaresma, né? Perigos, porque muitos demônios entram por esses portais, mas também muitos anjos entram. Jejum, os antigos faziam jejum. A Igreja Católica faz jejum dia 18, né? Que é o dia da sexta-feira da Paixão, dia 18. Mas os antigos faziam um jejum da sexta-feira, que é não comer nada vivo, né? Meu pai era de origem judia, minha mãe católica, né? Minha mãe, eu não sei qual era mais misto dos dois, acho que minha mãe era mais mística. Mas meu pai tinha dons de interpretação de sonho, essas coisas. Então, esse período de abril é um ótimo período para você começar negócio, para você fazer projetos. Essa lua que nós estamos aí, você pode orar 7 Pai Nosso olhando para ela. Paz e luz, fala aí, Deus Irene. Iremos fazer a campanha do peixe dia 18, tá? Então se prepare, você vai doar um peixe por cada membro da sua família, tá? Eu preciso do nome deles. E você vai doar um peixe para cada membro da sua família. Então, esse período de saída do Egito, de portais abertos, anjos da morte, anjos de fogo, você pode ver que esse período foi muito conflitivo. Tinha o anjo Miguel, que era o anjo de fogo, coluna de fogo. Tinha o anjo da morte, que matou os caras, né? As pragas do Egito, ou seja, foi um período muito conflitivo, né? Mas com muita energia no ar. A campanha do peixe, pastor, é uma bênção. Todo ano você sente a presença de Deus com essa campanha. Então, esse período, há muitos pesadelos, muitos sonhos, e muitos medos se tornam pesadelos. É comum nessa época do ano, um cansaço muito grande. Primeiro uma euforia, e depois um cansaço. Cansaço? Cansaço. A pessoa fica... Fumaça da quaresma, essa fumaça que aparece quando tem muito espírito. Lembra aí, hein, Cibele, da fumaça? Ali foi um complô contra a Cibele. Quando ela chegou na sala, a sala estava cheia de fumaça. Eram as amigas de Cibele tentando lascar a Cibele. Olha, mas Deus é maior, né? Mas a fumaça da quaresma, ela está presente nesse período quaresmal. Fumaça, sonhos, pesadelos. Ela aparece no Templo de Salomão, que foi inaugurado agora, nesse período, sabia? O Templo de Salomão foi inaugurado no mês de Nissan. O Templo de Salomão, quando foi inaugurado, apareceu uma fumaça que ninguém podia nem ver, como fosse uma nuvem, chamada fumaça dos espíritos, ou fumaça espiritual. Veja aí, né? Foi uma grande fumaça, pastor, uma fumaça densa. Ali era um complô, suas amigas fazendo um complô contra você. Aí surgiu essa fumaça, é chamada fumaça dos espíritos. Podem ser do bem, pode ser do mal. Eu já entrei nessa fumaça uma vez, que eu vinha da igreja, eu contei aqui, vinha eu e um cantor de moto, meia-noite.
num lugar chamado Boqueirão, próximo à Serra do Caturité. Essa Serra do Caturité aparece essa fumaça muitas vezes por ano. Naves espaciais, anjos, pessoas desaparecem, aparecem de novo. O nome é Serra do Caturité, Paraíba. Estou tendo muitos pesadelos. Esses pesadelos são provocados pela quantidade de energia que existe e também pelas lombrigas. As lombrigas estão com uma molesta fazendo amor na sua barriga. Olha, ninguém viu, só eu, pastor. Às 7 da manhã, essa fumaça aí é chamada fumaça quaresmal, mas nesse seu caso aí não é fumaça quaresmal, não. Nesse caso aí é a fumaça do complô, que sai fumaça. Quando duas pessoas se combinam, formam uma energia. Vou te contar mistério. Posso contar mistério? Posso contar mistério? Quando duas pessoas se combinam, sai uma energia delas. No mundo espiritual, essa energia é fumaça. Por isso que, rapaz, saiu fumaça. E quando os anjos também se reúnem, né, forma-se uma coluna de fumaça. Às vezes essa fumaça é clara como o dia e às vezes ela é escura como a noite. É um processo espiritual quântico. Vou te explicar por quê. Olha, estou todo arrepiado. Eu vou te dizer coisas que ninguém nunca disse. Posso dizer? Primeiro a fumaça quaresmal, o primeiro a falar fui eu. As pessoas citam, mas não sabia por quê. Já vem uns 10 anos avisando, a fumaça da quaresma. Tá? Os anjos saem de dentro da quaresma. Eu já entrei nessa fumaça, meu amigo, eu quase me caguei de medo. Eu vinha... Sim, como é que se forma essa fumaça? Me lembre, e não esqueça, tá? Não tem no YouTube, não tem em canto nenhum. Vou dizer aqui agora como é que forma essa fumaça. Manda dizer mistério, vai. Pra eu estar legalizado, manda. Diga, solta o mistério, pastor, solta. Diga. Então eu fui cantar numa cidade chamada Boqueirão. Cantar, não, fui pregar. Pastor muito meu amigo, pastor Rubens, né? Um dos grandes pastores de uma grande igreja. Então esse pastor é muito meu amigo desde a época do exército, quando eu servi o exército. Então eu fui lá pregar lá na igreja dele e levei um cantor. O cantor tinha comprado uma moto Cinerai nova. A gente foi, né, cantar lá. Ele cantava e eu preguei. Então, depois da pregação, todo crente toma cafezinho, né? Café, Coca-Cola, essas coisas. A gente conversou, eu, Rubens, a mulher dele, que é maravilhosa. O pastor Rubens é um pastor maravilhoso. E aí ele disse, pastor, tem um quarto ali para vocês dormir, tá? Aí eu disse, não, eu vou me embora. Daqui para minha cidade é 80 quilômetros. Dá para nós ir. Eu disse, não, vá não. No meio do caminho costuma aparecer coisa. Estamos na lua cheia. E tinha uma família que tinha morrido num enchente. Aí estava aparecendo as crianças chorando, né? Eu disse, não. Os pastores sabem disso, porque eles não dizem, por causa que a igreja não deixa. E aí ele disse, não, durma aí, rapaz, você já está com a barriga cheia, durma aí, amanhã de manhã você pega de manhãzinha. Aí eu disse, não, eu vou. Ele disse, tá bom, pois vá com Deus. Saí da casa do pastor Rubens, que é na igreja enorme, na cidade, 1h da manhã. Eu disse, pronto, 2 horas a gente está em Campina, bora. Então o cantor dirigindo e eu atrás. Quando chegamos perto da Serra do Caturité, que é um monte que desaparece pessoa, inclusive o índio Caturité desapareceu lá com sua filha, os brancos atrás, caçando a filha dele, ele desapareceu. Ele pulou de uma pedra de mais de 100 metros de altura e desapareceu, e apareceu vivo do outro lado. Eu já vi uma nave espacial lá, uma nave de mais de 300 metros, um charuto enorme. Eu e mais uns 30 bebos. A gente viu isso muito tempo atrás. Eu estava no carro, chamei os bebês para ver, todo mundo viu, depois fui tomar cachaça. E aí, essa Serra do Caturité é muito misteriosa. E ela é uma serra cabeluda. Serra cabeluda é aquela serra que você não vê a terra, ela tem árvore alta. E aí, quando a gente chegou perto da Serra do Caturité, o motoqueiro parou. Aí ele disse, olha, eu acho que tem um posto de gasolina pegando fogo ali, ó, perto daquela serra. Ó, fumaça. Aí a fumaça cruzava a estrada, mais ou menos uns 30 quilômetros, viu, de fumaça. Formava um corredor de fumaça e ia para cima da Serra do Caturité. Eu ainda me lembrei do disco voador que eu tinha visto lá, charuto. Eu disse, será que isso é movimentação de anjo?
Aí ele disse, não, rapaz, está parecendo um posto de gasolina que está queimando. Eu digo, posto? Aqui não tem posto. Lá na época não tinha posto nenhum. Tinha umas casinhas velhas do sítio e a fumaça era redonda. E ela era no chão, ela passava, atravessava a estrada, vinha de outro lugar e ia para cima da serra, como fosse um corredor. Aí ele disse, e agora, o que é que a gente faz? Eu digo, vai devagarzinho, liga o alerta da moto, que a gente ficou com medo de algum carro, né? E entra devagar. E então a gente foi dentro dessa fumaça. A fumaça era tão densa, eu me lembrei de Salomão, que eu não conseguia ver o cara na minha frente, eu em cima da moto, sentado na moto, e eu não conseguia ver o capacete dele. Eu olhava pro chão, não via, era uma nuvem assim, diferente, meia, sei lá, cinza. Não tinha cheiro nenhum. Aí ele, eu continuo, eu digo, continue. Mas rapaz, de repente, quando a gente chegou num lugar, a gente só via o risco da estrada, não via a estrada. E de repente apareceu um pitbull preto. Ninguém sabe de que inferno veio esse pitbull preto. Naquela região as pessoas não costumavam criar pitbull. Não, naquela região o pessoal gosta de cão normal, vira-lata, essas coisas. Pitbull virou moda depois. Apareceu um pitbull preto, tamanho de um leão. E eu, corre! Quando eu olhei, eu não via nada, mas eu sentia que era um pitbull. E ele viu o pitbull preto. O motorista olhou e disse, eita, um pitbull preto! E aí, eu vou botar a rádio agora online, tá? Vou botar a rádio online agora, ó. Tá fora, pronto. Agora pode ligar a rádio, que a rádio tá funcionando, tá? Olha, então... e aí ele deu tudo que a moto tinha. Eu com medo, porque ninguém via nada. Se tivesse um boi, um buraco, a gente tava lascado. Aí ele... E a gente só vendo o risco no chão. E aquela imagem daquele pitbull. E ele é o pitbull preto, porra. Eu disse, eita! Quem já viu o pitbull correr 100 km? A gente botou 100 km na moto. E aí o pitbull desistiu da carreira. Aí lá na frente a gente saiu da serração. A serração era assim, a gente dava um passo fora da serração, era claro. Dava um passo para trás e não via mais nada. Era como se fosse um túnel de fumaça, um túnel, né? Eu sei que tá, rapaz, ele, meu Deus, e o bicho ainda mordeu na minha calça ainda. Mordeu na minha calça, que ele puxava a boca da minha calça. Olha. E a gente veio e ele ficou tremendo, o motoqueiro ficou tremendo também. Então a gente veio para casa e nunca esquecemos disso, né? Então, como é que se forma essa serração? Essa nuvem chamada nuvem espiritual. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, lá em cima sou eu. Como é que se forma? Eu vou te dar informações agora. Tabajara, que não tem no Zotuba nem na neta. Pode dar o Google aí. Quer que eu solte o mistério? Isabelle diz, solta, pastor, vou soltar, solta. Peraí que eu vou fazer força. Olha, e aí, como é que se forma essa serração? Essa serração, ela forma a partir de duas pessoas ou dois anjos, né? Ela é parente do fogo, né? A gente já deu tudo sobre o fogo, né? Fogo de Deus, fogo estranho, né? Boa tarde, cheguei, Brasil, cheguei! Seja bem-vinda, Neila Monelli. Então eu vou soltar um mistério, tá? Quando se unem duas pessoas, elas se unem na alma, na carne, ou seja, você aperta a mão de uma pessoa, você olha na cara dela, a alma sua entra em combinação com a alma dela, e aí onde vem o espírito dela entra em conotação com a sua. Vou te ensinar agora, tá? Como fosse na transfiguração. Muito obrigado, Pedro Oliva. Tá na Bíblia. E uma nuvem o cercou. Olha, essa nuvem chamada nuvem quântica, ou nuvem, na quaresma aparece demais. Aqui em casa já teve dia de eu me acordar e tá tudo cheio de neve, ó. Aí eu fico, se for do bem, amém, fica aqui.
Neve, dentro de casa, neve. Olha, a névoa. Ó. Então, como é que se dá isso? Então, vamos lá. Aprendendo sobre a neve quântica. Agora, diga um nome para você nunca esquecer mais. Éter. Fala, éter. Éter. Veja aí, éter Joilson de Assis. Você vai entender, tá? Como é que essa nuvem se formou aí com esse complô contra você. Ó. Então, vamos lá. Quando você encontra uma pessoa... Então, a sua carne de alguma forma se une com a dela, um aperto de mão, um olhar, os órgãos se combinam. Seu nariz se combina com o nariz da pessoa, sua boca se combina, há um escaneamento. Segundo, a sua alma se emenda com a alma desta pessoa. E a terceira, o seu espírito se emenda, gerando uma manifestação chamada energia éter. A energia vril é uma derivação do éter. O éter é a energia primária que formou todas as coisas. É o quarto elemento, tá? Veja aí, energia éter, o quarto elemento, Joilson de Assis. Então, com essa união da alma, essa união do corpo, não precisa nem... É só se encontrar. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar, eu não sei. O prazer, não sei dizer, não sei viver sem você, Jesus. Esse é um bispo, né, que canta. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. O que eu quero dizer, que amo só você, Jesus. Não precisa ter relacionamento sexual. Quando um homem ou uma mulher, ou um homem e outro homem se encontram, há um intercâmbio entre o olho dele, o seu olho, o nariz dele, a boca e tudo. Tudo se... Não precisa ter lepo-lepo não. Tá? Agora com lepo-lepo a fumaça cobre. Agora, ó, essa energia, ela é automática. Basta os olhares se cruzar. Isso acontece com homens, mulheres e anjos e Deus. Olha, estou te explicando o que é uma informação tabajara, informação mistério misterado. Você está entendendo? Isso acontece com Deus. Por isso que Deus disse: você não pode ver minha cara. Se você ver minha cara, você morre. Porque nós iríamos entrar em interação com a coisa perfeita que é Deus, e nós iríamos se desmanchar. Então Moisés pôde ver apenas as costas de Deus. Não precisa ler. Agora, se tiver, meu amigo, o bicho come. Agora, assim, você encontra um amigo, qualquer pessoa, quando você olha, o olhar seu cruza com dele, então há uma interação da energia éter. Essa energia já é de conhecimento dos homens, porém os donos da terra escondem, porque ela pode ser plenamente manipulada, e é essa energia éter que os caras manobraram para transformar as varas em cobra. Moisés transformou a vara em cobra, e os sábios também. Olha que não era só bruxo não, viu? Não era só bruxo não, era... os sábios sabem que existe essa energia éter. O que é essa energia éter? É a energia que forma tudo, a energia mãe. Olha! Então vamos lá, Toinho se encontra com Toinha, mas vamos botar homem e homem também a mesma coisa. Então o zóio de um se conecta com o zóio da outra, boca, nariz, genitária, tudo. É incrível isso. Sua genitária, ela entra em conotação com toda pessoa que você olha e vê. Não é questão de safadeza nem de sem vergonheza, não. É fato. É uma antena. Cada parte do nosso corpo é uma antena. Então aí nasce uma energia chamada éter. Olha, estou dando explicação muito forte. Se você olhar,
não tem ninguém explicando sobre isso. É conexão éter. Gostei, mas vocês são demais, velho. Vocês são demais. Aí vem a conexão éter. Do éter vem o vril. O vril já é o segundo plano. Então, vamos lá. Você se encontra com qualquer pessoa, o pastor, qualquer pessoa, há essa conotação, há essa ligação. Um liga para o outro. Por isso que a pessoa que é falsa, ela não olha para o outro, porque ela não quer entrar em conotação. Então vamos lá. Com essa conotação corpo, alma e espírito, no espírito nasce uma energia chamada éter. E conforme a combinação dessa energia, aí nasce a fumaça quântica. Essa combinação pode ser para o bem e pode ser para o mal. Isso também acontece entre os anjos. Onde há anjos, há fumaça. Ou os anjos são a lenha, ou a fumaça quântica existe. Porque no Templo de Salomão, essa mesma fumaça que eu falei aí, da Serra do Caturité, na Paraíba, apareceu lá. E foi nesta época agora de abril. Porque o Templo de Salomão foi inaugurado nesse mês agora, né? Coloca aí, inauguração, Gugurará Sanção, inauguração do Templo de Salomão. Pode ser que eu esteja errado. Deixa eu ver aqui, Salomão. Mês de... Pronto. Foi inaugurado no dia 31 de julho. Não, esse é outro Templo de Salomão. Inauguração do Templo de Salomão, do rei Salomão. Do rei Salomão. Aqui, rei Salomão. Inauguração do Templo de Salomão, construída há 3.000 anos atrás. Não. Do Templo de Israel. Inauguração do primeiro Templo de Israel. Vamos lá. Inauguração do primeiro Templo de Israel. Mês. Vamos lá. A fundação do primeiro Templo de Jerusalém foi lançada dia 21 de maio de 1012. Templo construído pelo rei Salomão. Ele foi em maio. Foi dia 21 de maio. Então foi por essa época mesmo, né? Nós estamos em abril, maio. Pronto. Foi mais ou menos por esta época, onde houve essa fumaça. Mas essa fumaça, ela aparece em várias outras áreas, inclusive na transfiguração do Senhor Jesus. Olha. Transfiguração do Senhor Jesus aparece essa fumaça. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, quando entre anjos há uma combinação, entre homens há uma combinação, aí nasce uma fumaça. E essa fumaça tem cores: preta, azul, cinza, rosa. Meu pastor, a fumaça que tem nas serras e desce para ir para o litoral. Não, ali já é outra fumaça. Ali é vapores de água. Vapores de água que desce da serra, tá? Então, fumaça das serras, dançando-se limenda as pessoas. Eu não entendi. Dançando-se emenda as pessoas. Se emenda, seria uma névoa, chamada névoa espiritual. Essa névoa aparece com Deus, ela aparece com o diabo, ela aparece com anjos, ela aparece com demônios e aparece com o ser humano também. Isso acontece também quando você está conversando com uma porção de gente e você coloca um copo d'água na frente da pessoa. Vou te ensinar um mistério, tá? Eu já fiz muito isso. Eu quero saber se a pessoa está com o coração bom para mim ou não. Então eu vou te ensinar e você faz e você vai ver. Pode ser copo d'água, de café, não pode ser copo de vidro, qualquer copo, tem que ter algum líquido dentro. Eu coloco água. Então você pode ser uma garrafa d'água. Aí você pega a água e coloca um pouco à frente da pessoa que está falando com você. Se essa pessoa for contra você ou for falsa, a água vai criar bolhas de ar. Entendeu? Aí isso é uma maneira de você estudar se a pessoa está por você ou não. Às vezes
A pessoa se perde porque às vezes a pessoa gosta muito da pessoa e ela está emanando energia, aí cria bolha de água, bolha de ar. Mas o normal é quando a pessoa está assim contrária a você ou não está muito a favor de você, aí o copo enche de bolha. Na parede do copo. Olha, isso não é magia. Isso é um tipo de experiência dos mais antigos. Olha, Cristo não usou essa experiência? Qual foi a experiência que Cristo usou? Aquele que molhar o pão na minha comida, esse é o que é de me trair. Aí lá vem Judas, pega e molha o pão na comida de Jesus. Olha aí, tá vendo como existe isso? Então assim, quando um casal se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras, e sai fumaça. Sai fumaça, e algumas mulheres já perceberam. Tanto o homem quanto a mulher, ao dormir depois do amor, elas soltam fumaça. É pum? Não, não é pum não. É fumaça mesmo. E quem é espiritual, às vezes dorme com um homem ou dorme com uma mulher, e quando acorda de noite, ele olha para aquela mulher, aquele homem deitado na cama, e ele está soltando fumaça. É exatamente a energia éter. Isso é energia com água. Energia com água é como o ionizador. Você bota um ionizador na piscina, quando você olha na beirada da piscina, está cheia de bolinha de ar. O ionizador sai matando tudo e causando a mudança do pH da água para melhor, né? Ok? Ok? Pronto. Então a questão seria a terceira emenda: corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Aí a energia com água faz a água ferver, chamada eletrose. O nome é eletrose. Aí o cara diz: não, isso é magia, isso é macumba. Não é. Isso é eletrose. Eu já cheguei na frente de pessoas. Agora, pronto, se você fazer isso com uma pessoa que te ama, também é possível acontecer, porque ela te ama, tá? É por isso que é difícil você, a questão do discernimento, você tem que saber, porque ela pode ser uma pessoa que está contra você, muita energia contra você, né? Deixa eu ver aqui, que aqui deu problema. Aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Então, o nome disso chama-se eletrose. A eletrose acontece quando há uma emanação de energia no ar. Bote normal, por favor. Certo. Por que você tirou? Bote normal. Tá? A eletrose acontece tanto no ar e acontece no celular. Esse fenômeno de eletrose acontece principalmente com o celular, quando você atende celular demais. Acontece na cabeça. Olha. Mas se a pessoa ama, a água também ferve. Aí é onde está. Mas se a pessoa está com a má vontade, ela também ferve. A energia vai para o ar. Por isso que essa pessoa ama ou odeia. Mas aí, pelo jeito da pessoa, você saber
se a pessoa ama você ou não. A eletrose, ela é o princípio da alma. Ela acontece automaticamente no nosso cérebro. Quando você tem uma energia, os seus hormônios sentem que você está com essa energia através da eletrose. As descargas elétricas do cérebro são provocadas por eletrose. Olha, então essa parte científica. A parte científica é, quando você tem um pensamento, você tem uma energia. Aí o cérebro lê essa energia e produz hormônios. Aí vem testosterona, vem os hormônios da alegria, da tristeza. O nome dessa reação no cérebro é eletrose. Nós somos elétrico, químico. Então a química obedece ao elétrico. Vamos lá, o exemplo da piscina. As pessoas costumam usar muita química na piscina, de burro, porque existe o ionizador. Você bota um ionizador na piscina, custa 300, 400 reais, 500. Aí, 2 fios. Não mata ninguém, nem peixe. Se você botar o peixe, não mata. Então, ela começa a dar choque na água. Aí, ela regula o pH da água, ela regula a acidez da água, e ela faz o sebo, mata os vermes. O sebo, ou ele vai boiar, ou ele vai para o fundo. Então ela produz eletrose, o nome é eletrose. A eletrose é de conhecimento da ciência há muito tempo, porque ela acontece na cabeça da gente. E aquele negócio que o caba fica velho sem saber quem é, como é o nome? Senil. É exatamente isso. A eletricidade dele está fraca, aí não consegue, ou o pH do sangue dele mudou. Na Bíblia nós encontramos, né? Aí quando há essa eletrose, a água ferve e surge fumaça. Entendeu? Forma-se uma nuvem. Essa nuvem apareceu quando Cristo se transfigurou. Quando Cristo eletrose, o nome. Eletrose. Aí pronto, lá na piscina da igreja, onde faz o batismo. Então nós não trata a piscina, não sei o que lá, Dante, não sei o que lá, o cabelo fica azul, não. Apenas cloro, porque tem que obedecer à lei à noite, e do dia é só eletrose. Só eletrose. As pessoas tomando banho, aí quando sai o cabelo está bem lisinho. Se tiver alguma cândida, algum piolho, alguma coisa, a eletrose mata. No meio das pernas da pessoa, na bunda da pessoa, a eletrose vai lá e mata a lombriga. Olha, 2 fiozinhos com cobre. A eletrose também foi usada no deserto. No deserto com a cobra. Era a cobra de bronze. Por que bronze? Porque o bronze é o melhor metal para fazer eletrose. É melhor do que o ouro e a prata para fazer eletrose. Mas o ouro e a prata também faz eletrose. Só que é muito caro, né? O bronze, ele faz eletrose. A doença de Alzheimer é exatamente isso. A eletrose do cérebro da pessoa, a parte elétrica, ela não está conseguindo fazer essas bolinhas, essa eletrose do sangue. Que o sangue tem eletrose. A Arca da Aliança era acendida com sangue, porque o sangue tem eletrose. Olha, a epilepsia pode estar ligada a distúrbios de energia e a eletrose louca, um tipo de mineral no cérebro. Ou seja, se tiver uma calcificação no cérebro, ela altera a eletrose. Ela serve de fio terra. E geralmente essa calcificação no cérebro é tamanho de um arroz. Então vamos lá, né? Vamos lá. A química cerebral e corpórea precisa da energia. A energia reage com a água e a água produz eletrose. Eu estou te falando de ciência, gente. Porque Deus é ciência. Os mistérios de Deus é muito grande. Então, quando se une uma pessoa, não precisa se unir sexualmente não, tá? Quando se une uma pessoa, uma mulher e um homem, ou um homem e outro homem, começa a haver uma eletrose entre eles. É a mesma eletrose que houve entre Deus, Jesus, Moisés e Abraão. Moisés, Abraão e Jesus se encontraram. E uma nuvem apareceu e cercou os discípulos. Que nuvem era essa? Porque eles começaram a participar da eletrose de Cristo. Eles é como fosse pontos de energia. Moisés um ponto de energia,
Abraão, outro ponto de energia, e Jesus, um ponto de energia. Aí forma-se eletrose. Tem que ter mais de um ponto. Não se forma eletrose com um ponto só. Tome! Por isso que Cristo falou: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei no meio. Por que 2? Porque a eletrose só é produzida a partir de 2. Tome! 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 Por que nós temos 3 cérebros? Para fazer eletrose. Senão não ia haver. Se a gente fosse um cérebro só, não havia eletrose. A parte direita do cérebro, a parte esquerda do cérebro com a parte traseira. Aí quando há eletrose, pronto, Chiquinho vê Chiquinha. É 2 elementos, Chiquinha e Chiquinho. Aí pode haver a eletrose. Aí com a eletrose surge a química. Entendeu? A menina. Então nesta química a coisa ferve. Por isso que meu coração está fervendo. Isso é inconsciente. Rapaz, eu vi aquela mulher, eu fiquei fervendo. Ai, eu vi aquele homem, pedaço de mau caminho, fiquei fervendo. Fervendo? E você é uma frigideira, é? Você é uma jarra de fazer café, é? Você é uma jarra de fazer café. A eletrose produz, a eletrose do éter, produz fumaça e bolhas. Essa eletrose é no cérebro de nós. Aí o próprio cérebro interage com ele. O cérebro do lado direito reage com o lado esquerdo, que reage com o lado traseiro. Aí nasce a química. E a química nasce aonde? Sempre no meio. Sempre no meio. A química é sempre no meio e nas pontas. A química feminina no meio e a química masculina na ponta. E aí, ponta a palma da mão. Então assim, vamos ver. Chiquinho se encontra com Chiquinha. Chiquinha está com aquela saia rodada, mostrando as perninhas gordinhas. Aí Chiquinho... Aí o cérebro direito, o cérebro esquerdo produz eletrose com o traseiro. Aí nasce a química, num lugar chamado hipófise. Tome essa ciência pura, gente. Quem estudou ciência está sabendo o que eu estou falando. Eu estou brincando, jogando jingo, essas coisas, mas isso é de uma profundidade muito grande. Muito grande. Pode mostrar para qualquer doutor em química que ele vai dizer que isso existe. É uma química maravilhosa. Sim. Aí começa a surgir hormônio. Começa a sair saliva, o olho delata. Porque Chiquinho olhou para as perninhas de Chiquinha, grossinha, bem torneadazinha. E aí, as químicas do cérebro dele, houve eletrose. A eletrose ativou a hipófise. E a hipófise começa a produzir hormônio. Chiquinho fica safadinho, se amostrando. E Chiquinho também, porque Chiquinho não é inocente, não. Ela sabe que Chiquinho está olhando para as pernas dela. E aí a eletrose vai, eletrose vem. Lara, 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 lara. Epa! E às vezes um aperto de mão sai fogo. Sai fogo. Então, você pode observar, você fala com engenheiro químico, a eletrose na água. Nossa água, ela não é tratada com eletrose, infelizmente, nem com ozônio. O ozônio já é outro sistema. Mas não precisa tanta química. Não precisa estabilizante, corante, clarificante, bandibante, letipante, lapapante. As piscinas do Brasil parecem um poço de química. É da pimba cair, porque é de tanta química que tem. E eu fui sempre contra isso. Mas graças a Deus que na igreja tinha um piscineiro. E o piscineiro foi embora. E eu fiquei, eita, e agora? Peraí, eu quero uma piscina ecológica. Eu quero uma piscina limpa e ecológica. E aí eu fui atrás da eletrose. E aí a questão da eletrose é o seguinte: o pH tem que estar em 7. Aí você tome química, tome estabilizante, tome corante, tome não sei o que lá. A piscina ferve, velho. Então eles botam até ácido sulfúrico na piscina. Para o cara tomar banho de ácido. Por isso que o doutor Laí Ribeiro não toma banho nas piscinas brasileiras. É uma bomba. Aí pronto, a água morre. Morre que nem um ser humano. Morre. Aí o que você faz? Você pega tem que ser 2 ou 4. Eu uso 4. Pega 2 hastes de bronze, bota 12 volts em uma, 12 volts em outra, positivo e negativo, bota na água. Quando 2 horas você olha para a água está cheia de bolinha ao redor da piscina. É o chamado eletrose. Aquele choque, pode mergulhar, pode botar peixe, o peixe não morre, a água fica limpa, aí a sujeira pesada desce e a sujeira leve sobe. Você está entendendo?
Tudo isso para não trocar água. E tem gente que pode trocar água, tem gente que tem poço, pode trocar. O certo é trocar todo mês a água. Mas a eletrose mata tudo. Tem a eletrose e tem o raio UV. O raio UV é o raio do sol, mata tudo. Então a questão é, essa eletrose acontece em nós. Então essa fumaça, ela é produzida por uma espécie de eletrose. Você está me entendendo? Aí duas pessoas se combinando, não precisa ser combinação sexual não. Até na igreja mesmo a fumaça sai. Eu já vi muito isso na igreja. Nuvens na igreja, fumaça, os irmãos orando, buscando, eletrose. É uma eletrose éter, que é o mais forte que tem, que é a energia do espírito. Tem que ter duas hastes. Por isso que Cristo falou, onde tiver 2 ou 3, em meu nome. Porque às vezes você bota uma haste de 4, uma quebra, aí 3 funciona. Aí estabiliza o pH, mata todo que é germe, e é um tratamento químico elétrico na água. A água fica de você pegar um copo e beber. Acabou de passar na bunda da véia, aí você pode passar assim e beber, que tá limpa. Porque os vermes, eles não aguentam a eletrose. Eles morrem, eles estouram. O verme está dentro de uma bolha. E a eletrose vem e estoura essa bolha. Aí o verme... Então, explicando a fumaça espiritual. Quando se junta anjos, espíritos ou pessoas, há uma espécie de eletrose no éter. Coloca assim, eletrose éter, que é a mais forte que tem. Aí essa eletrose é uma troca de energia, aí ferve, aí gera a nuvem, essa nuvem chamada nuvem quântica. Por que no período da quaresma se surgem tanto essas nuvens dentro de casa? Muita gente liga para mim, pastor, eu me acordei, tinha uma nuvem dentro de casa. Eu olhei pela janela, não tinha nuvem nenhuma. Porque não tem a período que a alma está aberta, a alma da terra está aberta. Por isso que há tanta magia, os caras estão fazendo química, jogando vírus, tudo agora, no mês de abril. Vê que a IPP começou no mês de abril, a primeira IPP. Por quê? Porque a terra está aberta. Eletrose do éter. Pronto, essa eletrose do éter, a mulher ligou para mim assustada. Ela casou com o Tonhão dela, o Tonhão lapei lá a noite todinha com ela, e de madrugada, 3 horas da manhã, ela se levantou para ir no banheiro dar uma mijada e olhou, o Tonhão estava fumaçando. Tinha fumaça na cama, fumaça. Eita, saiu, foi fumaça, não foi? Foi, pastor, será que é o cão? O cão entrando, o cão saindo. Eu digo, não tem nada de cão entrando, nada de cão saindo. É porque você gostou dele, ele gostou de você. Então houve a união, não somente física, mas houve uma união espiritual aí. Aí o éter produziu a eletrose. Quem está me entendendo, gente? Fumaçou. Mas não foi um caso só, não. São centenas. E mulher é quem mais fumaça, mais do que homem. Mas o homem fumaça também. Isso acontece quando você sonha e acorda. Quando você sonha e acorda, você acorda quente. Pode olhar para a mão está fumaçando. Já aconteceu muito isso comigo, já. Eu fiz viagem astral para o fundo do mar. Quando eu voltei... Aí você pode botar a mão na nuca, está pegando fogo a nuca. E você olha para a sua mão, está saindo fumaça. É o chamado eletrose do éter. Você pode dar o Google hoje, dia 1º de abril de 2025, que você não vai encontrar nenhuma explicação desse tipo. Que isso explica exatamente quando Cristo encontrou Moisés, encontrou Abraão, houve a eletrose e uma fumaça cercou os discípulos. Eles ficaram assustadíssimos e veio uma fumaça e cercou. A Bíblia é bem clara, veio uma fumaça e cercou os discípulos. Isso aconteceu no Templo de Salomão, que foi inaugurado em maio. Lembre-se, às vezes o mês de Nissan é no final de abril, maio. O mês de Nissan às vezes é no começo, no final de março, e às vezes no final de abril. Esse mês de Nissan hoje foi agora, dia 30 de março, tá? A transfiguração na Bíblia também mostra, no Templo de Salomão, onde houver mais anjos, né, há uma fumaça. Isso também, Jacó, quando passou pelo Val de Jaboque, ele viu uma fumaça e viu que tinha muito anjo. É a eletrose. Então, quando você encontra com uma pessoa e olha na cara dessa pessoa, e olha na boca dela, e olha no nariz dela,
Independente, né, há uma eletrose. Não é somente sexual, é uma eletrose. Isso acontece com um amigo, com uma amiga, com todo mundo. Aí dessa eletrose vem um vril. Tá entendendo? Quem é que já viu essa fumaça? Já que a gente está ao vivo, quem é que já viu essa fumaça? Completou 51 anos, foi? Vou cantar, parabéns. Eu não cantei ontem, não foi? Não. Depois eu vou orar. Eu já dei choque, pastor. Sim. Também é um fenômeno do éter. Éter é a energia que monta nós. Bater o olho no olho, até mesmo numa fila de banco ou de praça, a fila do pão, acontece uma eletrose. A eletrose, ela acontece quando dois pontos se ligam um ao outro. Isso acontece com o seu celular e a antena. Antigamente tinha cientistas que estudavam o efeito do celular na mente humana, mas esses cientistas foram totalmente dispersos. Ninguém sabe por quê, entendeu? A eletrose também é feita através de celular. Ou seja, alguém do outro lado do celular pode ativar um código e passar aonde você ir produzir eletrose em você. Eu já vi na minha casa, pastor, quando eu acordei, fumaça. Olha aí, quando eu chegar perto vai ser fumaça. Sai fumaça. Por isso que o pessoal, mas rapaz, saiu fumaça. Fui dar um beijo em fulano, saiu fumaça. Eu dei choque e derrubei a pessoa, tá vendo? Aí já é uma energia estática. A energia estática. Também vem da eletrose, mas já é uma subenergia. Porque a energia ela vai se subdividindo. Eu já vi na igreja, pastor. Fumaça dentro da igreja, círculo de oração, veinha fumaçar. A eletrose, olha, isso é informação que se você perguntar a uma pessoa de ciência, ele vai dizer, quem foi que te disse isso? A eletrose acontece todas as horas em nós. Por que suamos? Energia com água. Suamos frio. Suar frio é perigoso, porque houve uma energia sem movimentação. Então, esse período de quaresma, eu vejo tudo sobre quaresma, já estudei assim, sonhos, pesadelos, é porque a Terra está fazendo aniversário. A Terra está fazendo aniversário. Ela está com a alma aberta. Chegou a hora de você plantar. E vamos usar o nome de abril, que é de abrir, para Deus abrir nossas portas. Portas do amor, portas da felicidade. Na congregação, pastor, também vi. Na orquestra, Paulinha. Olha aí, quem foi que viu mais? Eu cuido, pastor, de tudo e falo, porque com raiva já derrubei pessoas. Tem que ter cuidado, emite energia, você é eletromagnética. Pastor, não vê minha mensagem? Estou vendo. Porque eu estou falando num assunto, aí se a pessoa falar outro assunto, eu só vou falar quando eu terminar um, não fica doido, né? Eu estou falando eletrose, fumaça da quaresma. O período da quaresma é o período mais forte que tem. A Igreja Católica sabe disso. Por isso que é tanto jejum, tanta caridade. Eu já vi, pastor, quando eu me exercitava na academia. Onde tiver mais de 2 pessoas, e isso pode acontecer com raiva, alegria, amor, tesão, espiritualidade. Ok? Essa nuvem chamada nuvem quântica ou nuvem dos espíritos. Isso acontece entre anjos. Deus impediu. Você nunca parou para pensar. Vamos ver. Vamos lá. Por que Deus não quis mostrar o rosto para Moisés? Gente, isso é tão profundo. Se fosse um pastor alemão, a turma estava, mas eu sou formado em raiva, tá? Por que Deus não quis mostrar a cara para Moisés? E resolveu mostrar o rosto. Vai participando, bora pra gente ir pros sonhos? Bora. Deus disse que se Moisés olhasse para ele, Moisés morria. Por quê? Porque eu já fumacinhas brancas saindo da cabeça das pessoas caminhando na rua. Sim, eletrose. Não sei se é isso, pastor, é isso.
Por que ele morreria? Hein, Dina? Por que ele morreria? Será que alguém pegou? Eu já vi fumacinhas negras. Tem negra, tem róseo, tem cinza e tem branca. Tá? Seria muita luz, pastor? Érica? Mais ou menos. Eu acabei de falar por quê. Eu acabei de falar por quê. Por quê? Eu acabei de falar por quê. Por quê? Eu falei... Será que a cara de Deus mataria nós? Se a gente visse a cara de Deus, Deus mataria nós? Seria muita força, pastor. Tá chegando lá, Dina, tá chegando. Seria uma super eletrose. O pH de Moisés ia explodir. Você está me entendendo? Hã? Eletrose. Quando Moisés olhasse para Deus e visse a cara de Deus, haveria a função éter. E a energia éter iria provocar a eletrose. A eletrose que se conhece acontece até nas cavernas. O nome chama-se agulha. A caverna tem uma eletrose e produz agulha. Ele iria evaporar, pastor. Iria evaporar. Porque iria haver um intercâmbio energético. E Deus é muito grande. Seria a mesma coisa a gente olhar para o sol. Olha. Olha. O único que viu Deus foi Jesus. Porque Jesus era Deus. Mas Deus em forma humana. Né? Então, olha, na Bíblia, no Velho Testamento, gente, isso é tão profundo, você nem imagina. Imagine para você ver. Na Bíblia existe a coluna de fogo, uma manifestação do éter, fogo. Segundo, esse fogo que é o éter, não é o fogo que sai da fogueira de São João, não. É o fogo do éter. Segundo, uma nuvem. Deus estava na nuvem. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Existia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Duas manifestações do éter. A Bíblia fala que onde a nuvem baixava, o povo de Israel acampava. Tome! Tome! E olha bem, que Israel saiu do Egito agora em abril. Abril. Olha, aonde a nuvem parava, o povo de Israel acampava. E diz também, a nuvem dizia o lugar do tabernáculo. E quando eles ofereciam sacrifício no tabernáculo, a nuvem descia sobre o tabernáculo. E junto com a nuvem descia Deus. Pastor, estou impressionado com tanta informação. Informação tabajara para você ver o dom de Deus. Eu te dei aí provas química, quem é formado em química, em átomo. Isso acontece nas indústrias, que produz energia atômica. É eletrose. É uma super eletrose. Olha. A eletrose é quando a água caminha quando a energia caminha na água e ela encontra pontos. Ela tem que ter 2 pontos no mínimo. A cobra lá no deserto tinha 2 pontos. Tinha a cobra e a cruz. A eletrose que é feita na água, na piscina, tem que ter 2 ou 4. Tem até com 6 hastes. Mas não tem com nenhuma. Só uma haste não produz eletrose. Epa! Água sem eletrose apodrece. Epa! Olha. Então eu te dei provas bíblicas. Eu te dei provas de um assunto que quase ninguém fala. Por quê? Porque muita gente não sabe disso. E são assuntos para altos sacerdotes. Eu te dei provas de um assunto que quase ninguém fala. Por quê? Porque muita gente não sabe disso. E são assuntos para altos sacerdotes. Eu te dei por isso que o que houve ali, dos caras virar pau em cobra, foi uma eletrose. A eletrose acontece na água, quando você mexe para o lado direito, quando você mexe para o lado esquerdo, o rosto da pessoa aparece na água. Chama-se eletrose. Você tem 10 hastes. 5 e mais 5. Olha. Então,
o que você entendeu? Tem alguma pergunta sobre o assunto? Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, diga, que agora eu vou para os sonhos, tá? E vamos orar para Deus abrir as portas para você. A oração do mês de abril é a oração de abrir. Acredito nesse fenômeno, pastor. Então, explicou sobre a fumaça? A mulher pensava que era um demônio que estava saindo do cara, porque o cara estava fumaçando, mas foi a alma deles, dos dois. A eletrose precisa de 2 pontos. O positivo e o negativo. Por isso que tem que haver o dínamo. O dínamo tem o positivo e o negativo. Não dá para fazer um dínamo só com positivo. Ele só gera um campo magnético quando ele passa em 2 pontos. Quando você pega o pente e passa no cabelo, aí tem 2 pontos. O pente e o cabelo. Por isso que o melhor pente que tem é de chifre de boi. Ou de chifre de elefante. Só que de chifre de elefante é muito caro, né? Porque gera eletrose. Aí você passa o pente no cabelo e depois você bota perto de um papel, o pente fica energizado. Olha. Foi explicado também porque Deus não deixou Moisés ver a cara dele. Por que Deus não queria mostrar a cara? Porque Deus é falso? Não, porque ele mostrou as costas. Quem mostra as costas não é falso. Mas porque Moisés, quando olhasse para Deus, iria ver a combinação. A combinação. Quando você, tem 2 antenas, daqueles de rádio antigo. Alô, tal. Vai ter que ter uma antena lá, outra cá. Que uma antena se comunica com outra. Você é antena. Olha, eu estou te dizendo isso, se você acreditar, acreditou, mas você vai ver na sua vida. Quando você olha para uma pessoa, o olho dela entra em conotação com o seu. O nariz, a boca, a genitália, os peitos, o cabelo, a testa. Há a alma dela, a carne dela e o espírito dela. Mas você não gostou, então é só cruzar. Se você cruzar dedo, cruzar perna, pronto. A eletrose não acontece. Era muita energia, pastor. Moisés seria fulminado por tanta energia. Quem falou foi o próprio Deus, David. Foi. Deus disse, se você me ver, você morre. Você explode. Era muita energia. Iria captar. Então, qualquer pessoa, você olha para o seu pastor, há uma eletrose. Você olha para o seu marido, há uma eletrose. Entendeu? Você olha para o seu filho, há uma eletrose. Há uma combinação. Eu vou te provar mais, é o seguinte, se você pegar, o cara está com dedo de plástico, aí o cara chega na internet e diz, agora eu vou cortar meu dedo, e começa a cortar o dedo dele, você faz, oxe, o que você tem a ver? Você não sabe que o dedo do cara é de plástico, mas o seu dedo não sabe. O seu dedo pensa que o dedo de plástico dele é dedo. Eu já vi aqui no YouTube e em outras redes sociais, os caras cortando a mão. Mas a gente sabia que a mão dele era de plástico. Mas quando ele começa a cortar a mão, a cabeça da gente sabe que é de plástico. Mas a mão não sabe. A mão faz, ai. Se você vê alguém furando o dedo, você não sente a dor? É porque há a combinação energética do éter. Quem é que está me entendendo, gente? Se alguém furar um olho, você fica, eita, molesta dos cachorros, eita. É ou não é? Se alguém furar um pé, um dedo, você sente a dor, por quê? Porque não é somente sua cabeça que entra em contato com as pessoas, mas o corpo inteiro. Por isso que algumas religiões usam o avental. Por que esse avental? Para que não haja um intercâmbio na genitália. Entre aqueles grupos secretos, eles usam um avental de couro e às vezes de bronze. Por que eles usam um avental? Para não haver intercâmbio. Não precisa entrar ou fazer, não. É só olhar. Aí quando você está de frente com uma pessoa, aí por isso que você que é casada, que tem seu marido, sua esposa, peça para ela ficar em cima de você. Ou de frente ou de costa. Vai haver uma eletrose, vai haver uma troca de energia. Durma em cima do seu esposo 5 minutos. Pastor, mas eu tenho 190 quilos. Esmague ele um pouquinho, né? Não importa. Aí vai haver a eletrose. Se você ficar de frente para uma pessoa, então há troca de energia. Do dedo do pé à ponta da cabeça. A genitália também, independente, sem sexo, sem nada. Aí a alma, ela gera um vapor. Esse vapor é a fumaça. Olha,
O cara leva uma pancada nos testículos, pastor, foi o mesmo que ter sentido a dor. Tinha o cara botou uma pedra e botou um pau debaixo da pedra para levantar a pedra. Aí ficou pulando em cima do pau, meu amigo, o pau escorregou e pá! Ai! Aí o cara pega logo no do cara, Ai, tá pela! Ei, mas é um vídeo. Sim, mas é um intercâmbio. É um intercâmbio. Essa eletrose, ela acontece se você querendo ou não. Entendeu? Por isso que um dos maiores insultos não é mostrar as costas, é virar as costas. Ou seja, você está dizendo, eu não quero nada com você. Nem intercâmbio. A altura também. A altura produz eletrose. Então, nós vivemos em um mundo cheio de coisa, porque você encontra uma pessoa, há um intercâmbio. Mas não quer dizer que você vai pegar essa pessoa. Mas aqui há um intercâmbio, é uma ligação involuntária. E Cristo mostrou essa ligação involuntária quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Jesus era puro éter. Qual é éter? É a energia que dá origem a todas as outras energias. A Vril é uma das energias. A Vril não é a maior. Tem gente que não sabia nem que existia a energia Vril. A energia éter é o que mantém o planeta em pé. Ela é o princípio, a primária, a energia primária. Então daí é que vem a autodefesa bioenergética. Sim, porque os antigos usavam... eu estou usando a pulseira, tá? Essa pulseira a gente ganhou, essa pulseira de bronze. Essa pulseira é da madama. Ela ganhou, mas ela me deu, essa pulseira de bronze. Eu estou usando por causa dos eletromagnéticos do BG. Mas também, os antigos usavam joias, não era para ficar bonito. Era para manobrar as energias. Aí eles usavam joia no pé, usavam joia na orelha, na genitária. Tudo para manobrar a energia éter e a energia vril. Entendeu? A autodefesa bioenergética é quando você, por exemplo, esse monte de energia aí que os caras estão fazendo e colocando grafeno no seu corpo, é para que eles interagem com o seu corpo. Eles vão mandar em você. Mas por que, pastor? Qual é o motivo das pessoas alterarem o DNA humano? Eu vou te dizer agora. Se você acreditar, acreditou. Informações privilegiadas. Hoje é o dia da informação privilegiada. Deus fez o ser humano perfeito. A primeira alteração foi o pecado. Então deu direito a Satanás, ao demônio. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorar, porque tudo isso foi me entregue. Uma transada que Satanás deu com Eva mudou muita coisa. Mudou a bioenergética de Eva. Agora, por que os homens estão colocando, enfiando grafite em você? Por quê? Porque eles vão alterar seu DNA e Satanás vai ganhar mais direito sobre você. Se você mudar seu DNA, então seu pai não será mais Deus. O seu pai será a biogenética. Entendeu? Eu mandei um vídeo assustador para as pessoas que têm o meu zap. Eu mandei. Por favor, assistam. Por favor. Então, assim, você pode colocar uma antena, já foi patenteada pela China, patenteada pelos Estados Unidos, a antena biogenética. É a mesma coisa de um orgasmo. O orgasmo, o homem joga dentro da mulher um biolocalizador. Aí usa o zinco. O homem usa o zinco, a mulher usa ouro e prata. Mas o homem hoje, a EMPA, não usa nem o zinco, nem o ouro, nem a prata. Usa o grafeno. Através do grafeno se formam correntes energéticas no seu corpo, que podem ser como um Wi-Fi desse que tem na sua casa. E aí alguém senta a sua bumbunda no computador e diz, eu quero que ela tenha uma gripe. Agora eu quero que ela mude de opinião sexual. Ai, meu Deus. Não, eu quero que ela agora seja braba. Que merda. Ou seja, chegamos ao ponto onde Lúcifer vai mandar na natureza da gente. Ele já manda através do pecado. Olha. Esse vídeo aí é feito por cientistas. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, por favor, fique sem acreditar, né? Então, assim, quando um homem dorme com uma mulher, ele deixa ela marcada para sempre.
através do zinco e através do esperma. A mulher marca o homem através de ouro e prata, mas o homem marca outro homem através de grafite, grafeno, um negócio chamado RNA mensageiro. O esperma é um RNA mensageiro. Eu conhecia mulheres que eram tão magrinha que era chamada de galinha magricela, os peitinhos pitombinha. Ela conheceu um coronel na igreja. E o coronel deu um beijo nela. Olha a lapa de mulher. Fafá de Belém pede para os peitos dela. Olha! Então, o coronel ativou alguma coisa dentro dela. É exatamente isso. Biomanipulação. Então, assim, os espíritos querem fazer isso porque eles serão pai das novas criaturas que nascerem. Todo demônio, ele é alterado. Todo demônio. Não existe um que seja no original. Todos os demônios que vieram com Lúcifer, todos, inclusive o próprio Lúcifer, eles são DNA deles alterado. Demônio, anjo também tem DNA. Eu mandei para todas as pessoas que estão no meu zap. Manda um oi para mim que eu mando para você agora. Então, assim, a quaresma, ela é o aniversário da Terra. É o 13º mês virando primeiro. Era para a Terra ter 13 meses. Um ano ter 13 meses. 12 meses e um de transição. Entendeu? E isso está no casco da tartaruga. Pode olhar que tem 13 buraquinhos, 13 rosquinhas. Desde que a tartaruguinha nasce. Olha. Então, essa questão éter, fumaça, está bem explicado, gente? Pode dar o Google aí que não tem ninguém explicando. E olha que tem muita gente espiritualista aí, bem, né? Mas aí você vai, como é que esse matuto sabe disso? Né? Eu sou um matuto, tá? Como é que sabe disso? Né? Como é que ele teve essa informação? Que eu passei, um cafezinho quente, por favor, tá? Você pode coar o café, pode? Coe o café, tá? Essa brusa aí pode servir, essa brusa, tá? Eu quero fazer química. Olha, eu te dei informações químicas. Eu queria até que alguém que fosse formado em biologia ou química falasse sobre o que eu estou falando, sobre esse assunto profundo. Eu falei na Bíblia, falei na espiritualidade, falei na energia éter, que é a energia dos pré-diluvianos que usavam, e falei sobre como é o nome do negócio que dá na água? Esqueci do nome. Deixa eu ver aqui. Obrigado, meu amor. Coou com a brusa? Não. Pega aquela brusa suja ali e coe pra mim, tá? Como é o nome do negócio que eu esqueci? Que acontece eletrose. Veja que não é um negócio decorado. É um negócio que sai. Você não mandou soltar? Pois tome. Agora você sabe que essa fumaça, ela acontece todas as épocas do ano. E por que acontece mais na quaresma? Porque a quaresma é o aniversário da Terra. É o aniversário da nossa mãe. Parabéns para a Terra, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para a Pachamama, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aproveite esta época para você profetizar coisas boas. Deixa eu ver mais. Eu levei algumas cartas para o monte hoje, inclusive a de Maria das Graças Gugel e as outras que vieram pelo celular. Agora, hoje é terça, né? Quinta-feira eu vou apresentar todas as cartas que eu tenho aqui, tá? Ok? Assunto profundo, pastor. Isabel Neres. O que você aprendeu, Isabel? Olha, Isabel, a Bíblia, a ciência, ela não se bate, não. É só o homem que quer que a ciência se bata contra... Não, a religião é a ciência. A religião é a política dos anjos. Sim, senhora. Está feita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os santos anjos protejam, te ajudem e atendam o teu pedido. Então, olha,
Você aprendeu aí sobre fumaça? Eu já me acordei fumaçando já de uma viagem astral que eu fiz. Bem, solteiro e casado eu sempre fiz viagem astral, mas quando era solteiro eu viajava muito. Aí quando eu voltava eu estava pegando fogo como se tivesse com febre. E aí saía fumaça, né? Aí no começo o cara fica pensando, não é porque tá frio à noite, a gente tá fumaçando, não. É a fumaça do éter, a chamada fumaça espiritual ou fumaça da quaresma. Sobre a quaresma, nós temos um vasto material para vocês, tá? A instrução sobre a quaresma, eu digo para você que a Igreja Católica está certa. A quaresma é isso mesmo, tem que se proteger, tá? E também fazemos a campanha do peixe, dia 18 agora é a campanha do peixe. Participe, eu vou dar informações para você participar da campanha do peixe para a prosperidade. O peixe pode ser usado para várias coisas e proteção. Ok? Não recebeu não? Manda um oi para mim, eu mando para tudinho, tá? É um vídeo secreto. Pois é, pessoal. Que Deus te abençoe e te ilumine, tá? Tá bem explicado? Tem mais alguma pergunta para a gente ir para os sonhos? Tem mais alguma pergunta? Vamos interpretar sonhos ao vivo? É um vídeo, muito bom mesmo. Muito bom, revela muito segredo, mas eu acho que ele não vai durar uma semana, não. Você entendeu? Escreva aí o que você